Você já disse que o elenco é melhor, mas o que você acha, como vai ser a partida, principalmente diante da informação que o Beto passou, que o Botafogo vai jogar reativamente contra o Galo? Cara, eu acho que o São Paulo ele sempre arma o time voltando para o time adversário. Só que tem uma situação, né? O Atlético hoje tem uma limitação de elenco. Ninguém pode deixar isso. Hoje, por exemplo, se ele virar e falar assim, porque eu vou marcar aqui com dois volantes de pegada. Ele não tem. Entendeu? Eu vou fazer um esquema para poder eu fechar o lado direito, para poder liberar o lateral esquerdo, para poder subir, porque o lado direito do Botafogo é um lado que tem mais facilidade para o ataque, é um lado vulnerável. Ele não tem lateral esquerdo. Então, cara, eu acho que isso é uma coisa que vai complicar. Ele não consegue fazer o que ele faria. Eu vi essa escalação do Ricardo Nogueira aí, eu só trocaria uma peça nessa escalação dele aí. Eu acho que ele vai com o Caleb no lugar do Johan. Eu não acho que ele vai colocar o Johan para jogar. Né? Eu acho que ele vai aí com o Natan, vai com o Alonso de lateral esquerdo, acho que ele vai com o Natan, Zaratio, e acho que ele vai manter o Caleb. Agora, ele pode também colocar o Wesley, que é um volante da base, para ser volante nesse time. Né? Porque não tem ninguém para poder fazer esse trabalho. Pode ser. Por quê? Porque o Natan ficou no banco no último jogo, o Natan não tem ainda um ritmo, está voltando de uma contusão, então eles estão levando o Natan com mais cautela. Agora, uma coisa ou outra, a gente tem que entender o seguinte, tem que ter superação. O time vai ter que mostrar superação, porque não é o time que está entrosado, não é o time que está treinando muito, mas é um momento de superação, entendeu? A palavra é essa. Todo mundo tem que se unir, tem que fazer, olha, eu vou correr por você, você vai correr por mim, né? Se errar, vamos passar para frente, vamos buscar o resultado, vamos ter calma se tomar um gol, né? Vamos ter tranquilidade. Eu acho que é isso, cara. O momento hoje é decisivo. E mesmo assim, você vê esse time que a gente falou aí, não é um time ruim, cara. O Thalisson, para mim, nessas duas partidas, contra o Atlético Paranaense, ele foi um destaque do time. Contra o time do Ceará, ele não foi tão bem contra o Atlético Paranaense, mas jogou um feijãozinho com arroz, está mostrando que ele tem condição de estar nesse elenco profissional. Então, foi um achado, né? Apareceu um lateral direito, né? Então, cara, Savarino voltando, importantíssimo. Você tem um ataque que por muito tempo foi o ataque titular do Atlético, Savarino, Sacha Keno. Por muitos jogos do campeonato foi o ataque titular do Atlético. Então, por isso até que eu acho que o São Paulo ele não acha que ele vai jogar segurando, porque ele tem um ataque veloz, ele vai querer fazer aquela pressão lá em cima, ele vai querer tentar matar o jogo rápido com o Botafogo, minha opinião, tá? Eu acho que ele vai levantar, colocar as linhas altas lá e vão matar isso rápido, porque os caras vêm de resultados ruins, o desempenho dos caras é ruim, se eles tomarem um gol, eles vão ficar desnorteados com o momento deles, eles não vão ter força, vamos pressionar os caras, não vamos deixar os caras jogar, não, minha opinião. E detalhe, né, Breno? Vamos falar a verdade, o time do Atlético, esse que pode ir a campo é bem melhor que o do Botafogo. É bem melhor. Não há sombra de dúvida. Não há sombra de... A gente tem que lembrar o seguinte: o Sampaoli, ele sempre surpreende na escalação. Ninguém imaginava que o Dylan Borreiro seria volante contra o Ceará. Ninguém. Quem falar que imaginava, sinceramente, então me prove que você imaginou. Porque... não passava. E principalmente o Caleb começar jogando. Também, é outra situação. E aí você deixar o Natan no banco, ninguém imaginava isso. Todo mundo estava escalando o Natan para jogar. Então, assim, ainda existem algumas variáveis que ele pode fazer, que é o que eu falei aqui. Por exemplo, ele pode colocar o Wesley como volante? Pode. E aí, de repente, ele também pode tirar o Caleb e colocar o Sacha mais recuado e colocar o Marrone lá na frente? Pode. Pode. Ele pode recuar o Sacha para poder fazer ali um terceiro homem no meio, né? E colocar o Marrone, porque o Marrone vem num momento muito bom, né? E aí entra também aquele lado de motivação, de você pegar o cara motivado, porque o cara tá aí, tá fazendo gol, fez gol contra o Corinthians lá, sofreu pênalti contra o Fortaleza, entrou com um a menos, ele mudou a história do jogo ali, deu uma pressão. Então, assim, ainda existem algumas variáveis, a gente não pode descartar. De repente, ele não tá satisfeito com o que ele viu com o Bueno e Igor Rabelo, aí ele mantém Alonso e Igor Rabelo e entra com o Samuel Toscas na esquerda, o lateral esquerdo da base, né? E aí ele fica com dois laterais da base. Pode ser. A gente não pode descartar, né? A gente falou aqui mais ou menos o que a gente pensa, eu acho que todo mundo pensa igual, mas não se surpreendam com o Sampaoli se aparecer alguma surpresa amanhã, que ele gosta disso.
Pois é, cara, eu penso assim, ano passado o Igor Rabelo jogou quase todos os jogos do Atlético, e ele foi muito bem, ele teve uma regularidade muito grande, e tanto que ele terminou até valorizado, né? E aí começaram a se falar que ele poderia ser vendido, enfim. Agora, com essa situação do sistema tático do Sampaoli, tem comprometido muito o setor defensivo do Atlético. E não é só o Igor Rabelo, não. Peraí. Porque as pessoas não entendem isso, né, Breno? Linhas avançadas em demasiada comprometem o setor defensivo. O Guardiola, no livro dele, ele fala isso. Lá no livro do Guardiola, que hoje é o maior técnico dos últimos 20 anos do futebol, ele fala: linhas avançadas em demasiada comprometem o setor defensivo. Tem que ter jogadores de velocidade para recomposição. Perdão te interromper, mas que eu achei brilhante seu raciocínio e ninguém leva isso a sério. E aí você pensa o seguinte, você também precisa de ter volante de contenção para poder blindar os zagueiros, porque você tem que ter uma parede a mais na frente dos zagueiros para evitar que eles tenham esse confronto direto com o atacante, porque se o jogo todo tiver mano a mano, atacante e zagueiro, gente, o biotipo do zagueiro, ele tem que ser alto, né? E normalmente ele é mais lento. O atacante, ele é sempre mais leve. Na corrida ele vai ganhar todas. Então o que ele tem que ser feito? O zagueiro tem que marcar em cima, tem que saber antecipar, porque se você deixar no mano a mano, amigo, já era. O Keno ganha todas no mano a mano, 1 contra 1. Então eu penso assim, nesse último jogo, vamos colocar, contra o Flamengo, o Igor Rabelo foi bem. Foi bem. Né? Foi contra o Flamengo ou foi contra o Corinthians? Agora eu tô na dúvida aqui. Qual que ele jogou? Foi contra o Corinthians, né? Que o Alonso não jogou? Não, foi o Flamengo. Não, foi o Flamengo. Que o pessoal até falou que o Pedro tava no bolso dele. Exatamente. Ele foi bem. Isso, foi o Flamengo. Agora, se você vê, contra o Atlético Paranaense, ele foi mal. O time todo foi mal. Mas ele foi mal, né? Falhou nos lances do gol, né? Não marcou em cima, né? Deu aquele espaço, todo mundo reclamou que não chegou para poder travar os chutes, né? O gol do Nicão, enfim. E aí, quando você vê o último jogo contra o Ceará, ele também não foi bem. Falhas na defesa, no setor defensivo do Atlético. Mas eu acho que isso é um conjunto. Agora vamos falar de uma venda. Se for vendido hoje, vai fazer falta? Para mim vai. Porque hoje ele é o primeiro reserva do time do Atlético. E já fez várias partidas boas. Não podemos esquecer disso. Mas todo mundo lembra das ruins, né? Vai ficar sempre por último. O problema do atleticano é isso, né, Breno? A memória seletiva. Agora, se não vender também, ótimo, ele pode ser valorizado, ele pode se desenvolver mais, ele está se adaptando ainda ao sistema do Sampaoli, mas eu acredito que, pela atitude de ter tirado o passaporte, a cidadania, essas coisas todas, ele está pensando muito nessa situação da transferência. O Atlético precisa de dinheiro, o Atlético tem que vender, gente. A verdade é essa, né? Então, cara, se vender, tem que correr atrás de uma peça de posição à altura.